Finalmente, hora dos goleiros. Os humilhados de Super 11 serão exaltados. Só quem assistiu o anime vai saber do que eu tô falando. Enfim, Antônio, você quer que eu comece dessa vez ou você começa? You will começar. Tudo bem? Gente, meu inglês tá falhando. Então agora é hora da Rocada de 30 cantar. Só quem assistiu a saga do Lorde vai saber do que eu tô falando. Enfim. Então, não poderia ser outro goleiro, senão ele, o nosso grande Endo. Menino Endo, meu querido. Já posso dizer, tenho quase 100% de certeza que a gente já ganhou, galera. Finalmente! Eu vou jogar ganado. Não tenho nem que falar. É, gente, ele perdeu. Espera um pouco que você já vai entender, Antônio. Primeiramente, vamos falar da primeira. O Brock não tem o Brock não tem goleiros muito bons. O Tu melhor jura? goleiro é o Gagamaru. Tu jura, meu querido? Tu jura? Inclusive, eu tinha duas opções. Eu acho que até o Genda ganharia do Gayamaru, por conta da técnica proibida que suga a energia vital dele. Ou umas outras paradas daí, umas outras paradas de lá. Mas eu vou escolher o menino Endo, porque, cara, sendo bem sincero, acho que só a mão fantasma já pararia o chute de muito jogador do Blue Lock. Que detalhe, é a técnica Então, base do eu Endo. vou de Gagamaru. Ok, então vou mostrar meus fatores. Começando pelo Mega Mãos Mágicas. Ou melhor dizendo, o Mega Guardiões Não. também. Vai. O que é isso? Não. Reflexo. Tá, reflexo. Só pelo punho de fogo e o punho colisão a gente já consegue saber perfeitamente. Porque essas daí são as únicas duas super técnicas normais do Endo. Onde ele não invoca alguma coisa. Ele só deixa o punho dele em chamas ou o punho dele com uma força um pouquinho maior que a de um humano comum. Para não se machucar ou dar um murro na bola. A qual naturalmente é desviada. Isso daí já se livrou de muita, mas muita super técnica mesmo. Por exemplo, no treino, onde ele literalmente parou o impacto do dragão e o furacão de fogo. Eu acho que eu vou de. Eu vou de Gagamaru. O reflexo dele foi dito que é de aproximadamente 0,2 nanosegundos. Tá, isso é interessante. Concordo, é um bom reflexo. Ou 20 femtosegundos. Mas daí vem um detalhe. É que, lembra que você disse que o Hugo previu a metavisão do Izag no vídeo anterior. E umas outras paradas daí. O Izag não conseguiu ver. Então, como é que eu digo? O Endo, em tese, também tem uma metavisão, entre aspas. Bom, é que. Então, o Endo ele conseguiu prever os ataques de uma escola que era basicamente uma escola de robôs, entre aspas. Porque eles eram basicamente jogadores infantis perfeitos. Então, era basicamente mini cópias do Noah, para especificar melhor. Quem que é Noah? O Noah é o Noah. Ah, tá. Eram basicamente Você mini não tá falando cópias do Goku? deles. Inclusive, eles tinham vários fios interligados no cérebro deles. Você não tá falando. Não, mas você não tá falando de Super 11? Exato. Quando eu quero Isso dizer. não é o Noah. Quando que o Noah entrou na história? Não, não, não. Você não entendeu? Eu estou falando que tem uma escola que era de robôs. O nosso querido Endo preveu o ataque desses robôs. Quando eu disse robôs, eu quis dizer tipo o estilo de jogo do Noah: frio, calculista e sem emoções. Ou seja, é basicamente uma mini cópia do Noah, só que num time inteiro. E bom, muito bom. Exato. Porque, por exemplo, se o ataque do goleiro é literalmente criar um campo de força que cobre o gol inteiro, como é que tu vai parar esta merda? Só que daí vem o Quem fez detalhe. gol? Quê? Quem fez gol nele? Ah, tá. Estamos saindo do foco. Vai, pode continuar aí. Só que daí vem o
detalhe maravilhoso do nosso querido Endo, que do nada no meio da partida virou um goleiro linha. Isso é literal. Ele é um goleiro que já marcou um gol. Sem, sem trocar de posição. Ele marcou um gol sendo um goleiro. Mas na vida real isso já aconteceu também. Temos Eu goleiros sei. que já marcaram. Só que, no caso, o maluco criou uma super técnica do nada, que inclusive fraturou a perna do Goenji, fez umas coisas aí, que foi eles basicamente chutando de volta uma técnica que eles tinham mandado neles, segurando com os pés e chutando, quebrando o campo de força e marcando um gol que definiu a vitória. Só que daí a gente também tem outro detalhe, que é ele conseguiu ter inteligência suficiente para quebrar o sistema que estava interligado no cérebro dos jogadores robóticos, fazendo com que eles voltassem a ser seres humanos normais, entre aspas. Ainda não tinham muitas emoções, mas voltaram a jogar futebol normalmente, sem toda aquela tecnologia na cabeça deles e outras coisas. Mas enfim. Só para dizer uma coisa, inclusive, o Endo que conseguiu descobrir que eles estavam literalmente com um implante de chip cerebral na cabeça. Ou seja, eles conseguiam prever as estratégias deles a mil. E ele conseguiu quebrar o chip. Literalmente ele fritou o chip de tanta informação que ele fez ao mesmo tempo no campo. Porque eles não esperavam que o goleiro ia sair do gol e ia começar um ataque generalizado. E quem cria o campo de força é ele? Não é o Endo. É um outro jogador que, inclusive, foi o primeiro a ter o chip desconectado, mas enfim. Além disso, a gente também precisa falar das super técnicas. Mas eu vou falar isso daí quando a gente começar a falar sobre defesa do gol. E eu acho que foi um ponto pro Endo, porque. Né? Em Você acha que tese. esse reflexo é melhor que o do Gagamaru? Porque o do Gagamaru é absurdo, mas eu não duvido. Bom. Consideravelmente. Acho que dá pra considerar empate, talvez. Porque, no caso, ele tem um reflexo mais. Vamos meter hate em nós. Vai. Você ganhou. Vamos meter hate em nós. Provável, por causa que esse daí é um dos personagens que o pessoal mais ama. Galera, não destruam a gente só porque a gente cogitou o Gagamaru empatar, tá? Aliás, galera, não é como um goleiro ao todo. É só como questão de pensar, raciocínio lógico. Afinal de contas, eu não sei Porque se eu já vocês. sei que esse jogo tá meio ganho Pro Satoru Endo. Sim, o sobrenome dele é Satoru. Yuri Tensei. Expansão do meu. Se bem que em tese ele tem uma expansão de domínio, mas ok. Vamos falar agora sobre a defesa do gol, correto? Que em tese eu acho que é a parte mais importante de um goleiro. Na verdade, eu acho que a gente pode falar em partes. Primeiro, salto. Salto. Ok. É uma boa coisa pra gente falar. Já que é o capoeirista contra o Satoru Go. Ele não é muito absurdo, mas ele consegue atravessar o gol inteiro com um único salto. E o salto dele é tão rápido que conseguiu acompanhar um Kaizen Impact apenas. Ok, isso é interessante. Só que o Endo, ele normalmente não precisa pular muito. Mas eu já vou explicar o motivo. Mas quando ele pula, normalmente é para usar o punho de fogo ou impacto. Ou punho de impacto. Mas goleiro pula. Não. O pulo dele é ruim? O pulo dele não é ruim. Muito pelo contrário, ele é bom. Só que ele não usa muito. Então, das representações que a gente tem é tipo, ele indo da metade do gol até uma das bordas, até um dos meios. Ou até mesmo ele simplesmente, como eu digo. Então acho que é Gagamaru, né? Eu acho que o Gagamaru vence por causa que o Endo ainda é uma criança, ele não tem tanta força nas pernas. Se bem que ele arrastava uns 5 pneus pelas pernas no treinamento dele. Era 5 pneus de caminhão por cada perna. Sim! Não, mas é literalmente, esse daí era o treinamento dele. Não, eu acredito. Tá. Então, próximo, qual que vai ser? Agora eu acho que, tipo, quando você vê o cara no gol. Não, quando chutam a bola nele, qual é, tipo, o quão forte precisa ser o chute pra ele não pegar?
E o quão preciso? Primeiramente, vai depender de qual for o estilo de. Eu Qual vou for. considerar um Kaiser Impact. Um Kaiser Impact. Mega Mãos Eu acho Mágica que é um. segura. Mega Mãos Mágica segura. Se bem que na realidade, pra eles conseguirem derrubar o Mega Mãos Mágicas, eles nem conseguiram destruir a super técnica. Eles tiveram que contornar o Mega Mãos Mágicas pelo outro lado. E isso é literal. Porque o Mega Mãos Mágicas não tem um raciocínio tão rápido. Ele é um totem gigante. Ele é tipo, sei lá, um Zawardo. Ele é literalmente de um stand de Jojo. Musculoso, fortão. E detalhe, ele tem cabelo de Super Saiyajin. E isso Muita por, referência. e isso por causa que eu não considerei os Mega Guardiões. Que são literalmente dois dos Mega Mãos Mágicas bloqueando completamente o gol. É literal. Só conseguiram marcar esse gol fraturando a perna do capitão. Sim, isso foi consideravelmente pesado pro clima de Super 11. E meio que eles utilizaram uma técnica que só dava pra ser usada uma vez. Porque. Como é que eu digo? Ela estraga temporariamente uma parte do corpo. Especificamente do capitão. Já que o impacto foi muito forte e tal. Então, ele quase perdeu a perna no processo. Então, basicamente, se você perder uma perna, basicamente a força de um chute de três jogadores, dos três atacantes do time juntos, com o capitão fraturando a perna. Quase perdendo lá no processo, quase perdendo, mas conseguiu resgatar com fisioterapia. E daí, basicamente, destruiu o Mega Mãos Mágicas. Ou seja, eu nem preciso falar, né? Esse Porque ponto é do. é do Super Satoru. 11. É do Satoru Endo. Porque. Eu acho que. Você tem mais alguma ideia de fator? Mais alguma ideia? Pior que não, cara. Pior que Então, não. acabou. É. Esse ponto é Super 11. Finalmente. Então, 2-1. Tá 2-1 pra Blue Lock, mas. Tamo firme, tamo firme. Bom, é que. Então, o Endo ele conseguiu prever os ataques de uma escola que era basicamente uma escola de robôs, entre aspas. Porque eles eram basicamente jogadores infantis perfeitos. Então era basicamente mini cópias do Noah. Pra especificar melhor. Quem que é Noah? O Noah é o Noah. Ah, tá. Eram basicamente Você mini não tá falando cópias de Super 11? deles. Inclusive, eles tinham vários fios interligados no cérebro deles. Você não tá falando. Não, mas você não tá falando de Super 11? Exato. Quando eu quero Isso dizer. não é o Noah. Quando que o Noah entrou na história? Não, não, não. Você não entendeu? Eu estou falando que tem uma escola que era de robôs. O nosso querido Endo preveu o ataque desses robôs. Quando eu disse robôs, eu quis dizer tipo o estilo de jogo do Noah. Frio, calculista e sem emoções. Ou seja, é basicamente uma mini cópia do Noah, só que num time inteiro. E bom, muito bom. Exato. Porque, por exemplo, se o ataque do goleiro é literalmente criar um campo de força que cobre o gol inteiro, como é que tu vai parar esta merda? Só que daí vem o detalhe. Quê? Quem fez gol nele? Não, tá, estamos saindo do foco. Vai, pode continuar aí. Só que daí vem o detalhe maravilhoso do nosso querido Endo, que do nada no meio da partida virou um goleiro linha. Isso é literal. Ele é um goleiro que já marcou um gol. Sem, sem trocar de posição. Ele marcou um gol sendo um goleiro. Mas na vida real isso já aconteceu também. Temos Eu goleiros sei. que já marcaram. Só que, no caso, o maluco criou uma super técnica do nada, que inclusive fraturou a perna do Goenji, fez umas coisas aí, que foi eles basicamente chutando de volta uma técnica que eles tinham mandado neles, segurando com os pés e chutando, quebrando o campo de força e marcando um gol que definiu a vitória. Só que daí a gente também tem outro detalhe, que é
Ele conseguiu ter inteligência suficiente para quebrar o sistema que estava interligado no cérebro dos jogadores robóticos, fazendo com que eles voltassem a ser seres humanos normais, entre aspas. Ainda não tinham muitas emoções, mas voltaram a jogar futebol normalmente, sem toda aquela tecnologia na cabeça deles e outras coisas. Mas enfim. Só pra dizer uma coisa, inclusive, o Endo que conseguiu descobrir que eles estavam literalmente com um implante de chip cerebral na cabeça. Ou seja, eles conseguiam prever as estratégias deles a mil. E ele conseguiu quebrar o chip. Literalmente, ele fritou o chip de tanta informação que ele fez ao mesmo tempo no campo. Porque eles não esperavam que o goleiro ia sair do gol e ia começar um ataque generalizado. E quem cria o campo de força é ele? Não é o Endo. É um outro jogador que, inclusive, foi o primeiro a ter o chip desconectado, mas enfim. Além disso, a gente também precisa falar das super técnicas. Mas eu vou falar isso daí quando a gente começar a falar sobre defesa do gol. E eu acho que foi um ponto pro Endo, porque. Né? Em Você acha que tese. esse reflexo é melhor que o do Gagamaru? Porque o do Gagamaru é absurdo, mas eu não duvido. Bom. Consideravelmente. Acho que dá pra considerar empate, talvez. Porque, no caso, ele tem um reflexo mais. Vamos meter hate em nós. Vai. Se você ganhou, vamos meter hate em nós. Provável, por causa que esse daí é um dos personagens que o pessoal mais ama. Galera, não destruam a gente só porque a gente cogitou o Gagamaru empatar, tá? Aliás, galera, não é como um goleiro ao todo, é só como questão de pensar, raciocínio lógico. Afinal de contas, eu não sei Porque se eu já vocês. sei que esse jogo tá meio ganho Pro Satoru Endo. Sim, o sobrenome dele é Satoru. Yuri Tensei. Expansão do meu. Se bem que em tese ele tem uma expansão de domínio, mas ok. Vamos falar agora sobre a defesa do gol, correto? Que em tese eu acho que é a parte mais importante de um goleiro. Na verdade, eu acho que a gente pode falar em partes. Primeiro, salto. Salto. Ok. É uma boa coisa pra gente falar. Já que é o capoeirista contra o Satoru Go. Ele não é muito absurdo, mas tipo, ele consegue atravessar o gol inteiro com um único salto. E o Tá. salto dele é tão rápido que conseguiu acompanhar um Kaiser Impact apenas. Ok, isso é interessante. Só que o Endo, ele normalmente não precisa pular muito. Mas eu já vou explicar o motivo. Mas quando ele pula, normalmente é para usar o punho de fogo ou impacto. Ou punho de Mas impacto. goleiro, Não lembro. o pulo dele é ruim? O pulo dele não é ruim. Muito pelo contrário, ele é bom. Só que ele não usa muito. Então, das representações que a gente tem é tipo, ele indo da metade do gol até uma das bordas, até um dos meios. Ou até mesmo ele simplesmente, como eu digo. Então Como é que eu acho que é explicaria? Gagamaru, né? Eu acho que o Gagamaru vence por causa que o Wendell ainda é uma criança, ele não tem tanta força nas pernas. Se bem que ele arrastava uns 5 pneus pelas pernas no treinamento dele. Era 5 pneus de caminhão por cada perna. Sim! Aí. Tá. Não, mas é literalmente, esse daí era o treinamento dele. Não, eu acredito. Tá. Então, próximo, qual que vai ser? Agora eu acho que, tipo, quando você vê o cara no gol. Não, quando chutam a bola nele, qual é, tipo, o que ele. O quão forte precisa ser o chute pra ele não pegar? E o quão preciso? Primeiramente, vai depender de qual for o estilo de. Eu Qual vou for. considerar um Kaiser Impact. Um Kaiser Impact. Mega Mãos Eu acho Mágica que é segura. Mega Mãos Mágica segura. Se bem que na realidade, pra eles conseguirem derrubar o Mega Mãos Mágicas, eles nem conseguiram destruir a super técnica. Eles tiveram que contornar o Mega Mãos Mágicas pelo outro lado. E isso é literal. Porque o Mega Mãos Mágicas não tem um raciocínio tão rápido. Ele é um totem gigante. Ele é tipo, sei lá, um Zawardo. Ele é literalmente de um stand de Jojo.
musculoso, fortão. E detalhe, ele tem cabelo de Super Saiyajin. E isso Muita referência. E isso por causa que eu não considerei os Mega Guardiões. Que são literalmente dois dos Mega Mãos Mágicas bloqueando completamente o gol. É literal. Só conseguiram marcar esse gol fraturando a perna do capitão. Sim, isso foi consideravelmente pesado pro clima de Super 11. E meio que eles utilizaram uma técnica que só dava pra ser usada uma vez. Porque... Como é que eu digo? Ela estraga temporariamente uma parte do corpo. Especificamente do capitão. Já que o impacto foi muito forte e tal. Então, ele quase perdeu a perna no processo. Então, basicamente, se você perder uma perna, basicamente a força de um chute de 3 jogadores, dos 3 atacantes do time juntos, com o capitão fraturando a perna. Quase perdendo lá no processo, quase perdendo, mas conseguiu resgatar com fisioterapia. E daí, basicamente, destruiu Mega Mãos Mágicas. Ou seja, eu nem preciso falar. Né? Porque... Esse ponto é do Satoru. É do Satoru Endo. Porque... Eu acho que você tem mais alguma ideia de fator? Mais alguma ideia? Pior que não, cara. Pior que Então, não. acabou. Esse ponto ele superou. Finalmente. Então, 2-1. Tá 2-1 pra Blue Lock, mas... Tamo firme, tamo firme.